Vou deixar ele assim de volta. Obrigado também. Irmãos, eu vou já passar para a palavra à noite. Vou só orar pelas ofertas aqui, tá? Quem tiver trazido pode, para a gente não estourar o furo. Ficar mais ou menos dentro do horário. O texto é Hebreus 10. Você pode já ir achando. 10, deixa eu ver só o versículo aqui. 10, versículo 19 em diante, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer-te por cada oferta aqui desta igreja, meu Pai, cada ofertante, cada família. Cada, meu Pai, oferta que tem entrado neste gasofilácio, meu Deus, cada dízimo, que o Senhor possa continuar abençoando, meu Pai, para que não falte a prosperidade da tua casa, para os teus filhos, meu Pai, assim nós te agradecemos por todas as provisões que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. Graças a Deus. Amém. Quem tiver trazendo sua contribuição, se quiser colocar no gasofilácio, pode ficar à vontade. Se não trouxe também, fique à vontade. Esta é a casa do Senhor. Então, Hebreus 10, versículo 19. Senhor, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a Santa Ceia. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha usar conforme a tua vontade, a tua palavra, o teu Santo Espírito, para que a mensagem da noite vá aos nossos corações. Assim como o Senhor, ó Pai, que revelou a mensagem de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19, para que a igreja continue sendo edificada neste culto de Santa Ceia, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você puder ficar de pé, só para nós lermos aqui, depois você pode se sentar, Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado puro com a água pura. Guardemos firme a convicção da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? A igreja pode se sentar. Então, irmãos, esse trecho aqui, buscando um trecho para a Santa Ceia, que tem a ver com a Santa Ceia, eu me deparei com Hebreus 10, do verso 19 ao 25, e li também outros versículos, né? Onde diz aqui que nós devemos ter, né, intrepidez, ou seja, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Quer dizer, nós temos que ter uma completa confiança, ousadia, para nós entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele nos dá o acesso ao Pai. Aí no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, pelo véu aqui no caso, né, é a carne de Cristo. Por exemplo, a Bíblia não diz assim: quando Jesus morreu, o véu do templo que separava o lugar santo do Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. Esse véu que se rasgou de alto a baixo, ele não era um véu assim como, por exemplo, a ideia que se dá é que ele era como uma cortina assim, não.
era assim, grosso, era algo assim realmente que só por Deus que poderia ter sido rasgado, certo? Era algo, eu me esqueci agora da espessura, né? Talvez 10 centímetros mais ou menos, né? A espessura, olha só. E algo, então quer dizer, como que algo assim se rasgaria? Só pelo poder de Deus. Não era um véu normal como a gente às vezes dá a entender lendo, né? A gente lendo entende assim, mas não. Só que aqui, no caso, fala que o véu é o que? A carne de Cristo. Ou seja, como o véu foi rasgado, o corpo de Cristo também foi, de certa forma falando, rasgado por nós. Então, a gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque por isso nós temos hoje livre acesso à presença de Deus pela morte de Jesus Cristo. Por exemplo, antes, nós sabemos que tem a ver isso também, né? Antes de Cristo ter vindo ao mundo, como que as pessoas elas eram perdoadas? Como que era o perdão para o povo judeu no dia da expiação? Passava, né, pelo sumo sacerdote e tal. Então isso significa hoje que nós não precisamos mais de um sacerdote para fazer sacrifício a Deus por nós. Não é? Jesus já foi o sacrifício. Exatamente. Jesus, ele eliminou todo o sistema sacrificial. Agora, aí entra uma outra questão. Qual? O fato de nós não precisarmos mais de um sacerdote para fazer sacrifício a Deus por nós, não quer dizer que nós podemos servir a Deus do jeito que nós quisermos, cada um de qualquer maneira, não. Mas também não. Não podemos resumir tudo, né, num trecho só. Aqui é no que diz respeito a você, quando pecar, você de coração, se pedir perdão, Deus vai te ouvir. Amém. Não precisa mais de um intercessor nesse sentido por você, de um sacerdote, de um sumo sacerdote, como era a lei antiga, o velho pacto. Porque o novo convênio, a nova aliança que foi feita conosco pelo sangue de Cristo, ela nos dá esse acesso direto ao Pai. Olha que maravilha. O povo na antiga aliança não tinha isso. Tinha todo o processo sacerdotal e sacrificial. Então Cristo, ele fechou a antiga aliança no que diz respeito ao sistema sacrificial. E hoje, qualquer pessoa em qualquer lugar que de coração arrepender, orar a Deus em nome de Jesus Cristo, essa pessoa pode entrar à presença de Deus e ser perdoado. Olha que maravilha. Às vezes a pessoa não percebe isso lendo um trecho desse aqui. Eu tenho livre acesso a Deus porque Jesus morreu por mim na cruz. Porque o corpo de Jesus, de alguma forma, ele foi rasgado ali por aquelas chicotadas que ele tomou, que rasgaram o corpo de Jesus. E o sangue foi vertido, né? A ponto de, quando ele foi furado com a lança, saiu sangue e água. Não é? Então o sangue de Cristo foi vertido por nós. O corpo de Jesus, a carne de Jesus foi rasgada por nós. Esse é o entendimento aqui desse trecho. E por isso, nós, como está aqui, ó, temos esse grande sacerdote, verso 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que é o grande sacerdote? Jesus. Sobre a casa de Deus. Então quem que está sobre a casa de Deus? Quem que dirige a casa de Deus? Quem que é o mentor da casa de Deus? Jesus. Por tudo que ele fez. Por isso que nós precisamos de Jesus. E inclusive por isso também nós estamos aqui hoje para cear, para comer o pão que simboliza o corpo e beber o sangue que simboliza o vinho, melhor dizendo, que simboliza o sangue. E quem não come da carne simbolizada
no pão e não bebem o sangue simbolizado no vinho, têm vida com o Senhor? Não. Então isso é muito sério. Versículo 22. Aproximemo-nos, aqui agora é chave também para nós, aproximemo-nos com sincero, ou seja, verdadeiro coração, em plena certeza de fé, em completa certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Como que a gente vai ter a nossa consciência, né? O nosso coração purificado da má consciência? Quem pode me dar uma ideia aí? Para a gente interagir um pouco. Pensamentos ruins, né? Nós nos aproximarmos de Cristo com sinceridade, com um coração e com a mente racional, a ponto de ela entender lá dos seus pecados, de seus delitos, a fim de que Deus possa nos perdoar em plena certeza de fé que nós devemos ter. Exatamente. Boa explicação. Então, o sangue de Cristo também ele faz o quê? Principalmente, qual que é o principal efeito dele? Purificar-nos dos pecados. E aí, fala aqui na parte final do verso 22. E lavar o corpo com água pura. Por que está dizendo isso? Será que é a lavagem do corpo fisicamente? Não. Quem que lavava as mãos? O sacerdote. Antes dele fazer o quê? Os rituais no tabernáculo ou no templo, ele tinha que se lavar, né? Na pia de bronze que ficava do lado de fora, para depois fazer os rituais que eram estabelecidos lá no tabernáculo, no templo. Mas no caso, isso simbolizava o quê? Uma purificação também interior, não é? E nós somos, assim como eles se lavavam, como eles eram também purificados, nós somos lavados com o que, ou o que nos lava, a Bíblia fala. Jesus, ele é o rio de água pura e cristalina. Jesus, amém, isso aí. A Bíblia fala assim também, a palavra, ela limpa. Então hoje, uma forma da pessoa ter a sua vida limpada é pela palavra de Deus, porque a palavra, ela limpa. É lógico que a palavra também tem o seu efeito purificador, né? Que nós estamos falando, né? Em certo sentido, assim como o sangue purifica né? Os pecados, tal, limpa também a palavra. Então, o cristão precisa ter contato para que ele seja o quê? Purificado e para que ele seja limpo. Como Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos, lá na parábola da videira, capítulo 15, verso 3, pela palavra que vos tenho pregado. A palavra, ela limpa. Ela limpa o quê? A mente da pessoa, o interior da pessoa. Então nós precisamos de estar limpos pela palavra que nós ouvimos, pela palavra de Deus, que nos limpa dos nossos pecados também. Não é? Então isso aqui é muito importante, o versículo de número 22. Aproximemo-nos com verdadeiro coração e plena certeza de fé. Então nós temos que ter uma completa certeza. Olha só, a Bíblia fala que nós temos que ter certeza. Às vezes tem pessoa, às vezes se depara com pessoa, e eu me deparo às vezes, que fala assim, eu não tenho certeza, não é? Eu não sei como é que vai ser, eu não sei. Mas a Bíblia fala que nós temos que estar nos aproximando de Deus com uma plena certeza de fé. Mas isso só pode acontecer por meio de um coração verdadeiro. O versículo começa falando que nós devemos estar aproximando de Deus com um sincero coração. Então, se eu tenho um sincero coração, eu vou ter também essa plena certeza de fé. E aí vem, tendo coração purificado de má consciência. Então o cristão, irmãos, ele não vai ter uma má consciência.
Isso não quer dizer que ele não, uma hora ou outra, ele não vai pensar em alguma coisa contrária. Porque quando sobe um pensamento à nossa mente, o que a gente tem que fazer? Porque sobe. Não adianta falar que não sobe. Sobe. Repreender. Exatamente. Repreender. Então, se você tem esse coração verdadeiro, você vai repreender, você não vai aceitar aquilo ali. Ainda que você cometa um erro, porque isso pode acontecer, e às vezes acontece com certeza, você não vai aceitar, você não vai se subjugar àquele erro, se submeter àquele erro. Você não vai aceitar o domínio daquele pecado sobre a sua vida, por causa do coração verdadeiro. A sua mente foi uma mente tocada pelo Senhor, né? Limpada pela palavra. Você é uma pessoa purificada pelo sangue de Cristo de todo pecado. Então, não é a questão de você não pecar mais, é você lutar contra o pecado sempre, para você ter essa convicção ao se aproximar-se de Deus. Não é? Por que tem pessoa que tem medo de se aproximar de Deus? Porque está em pecado. Essa é a questão. Às vezes vive uma vida assim. O que é estar em pecado que eu estou falando? Não é pecar, é viver pecado. Exatamente, aceitar. Então a pessoa está numa prática do pecado, então naturalmente ela vai ter medo, ela não vai ter essa plena certeza de fé. Porque a mente está, a própria consciência dela, porque fala aqui também no verso de número 22, ó, purificado, afinal, de má consciência. Então a consciência dela está afetada pelo pecado. Ela não vai ter essa certeza. Na verdade, ela vai ter insegurança, medo, vai ficar atormentada, perturbada. Entendeu? Então isso é muito sério, né? Nós precisamos de estar na presença do Senhor dessa forma aqui também, né? Dentre outras mensagens, essa aqui é uma mensagem muito forte, falando sobre o efeito que o sangue de Jesus tem sobre a nossa vida, para nos levar a Deus nessa convicção, nessa plena certeza de fé, sem vacilar, né? Porque no verso 22 fala assim, ó, ou melhor dizendo, 23, guardemos firme a confissão da esperança. Qual confissão é essa aqui? Da salvação, né? Exatamente. Então nós temos que guardar de que forma? Firme, da forma firme. Qual forma? Firme. Exatamente. Então a nossa salvação nós temos que guardá-la, o que nós esperamos, de forma firme.